Shalom, shalom, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conselhos de Mestres aqui no seu canal Manancial. É isso mesmo, e hoje eu estou com ele, Mestre Vinícius Teixeira. Shalom, shalom, glória a Deus, é uma alegria imensa estar aqui, glória a Deus, Bispo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante na vida de todo cristão, um tema realmente fundamental. É isso mesmo, vamos falar sobre jejum e oração. E eu te pergunto, você tem feito isso da forma correta? E aí, meu mestre, como que se deve fazer jejuns? E como que nós devemos orar? Como a palavra do Senhor fala, né? Os discípulos perguntaram a Jesus, como orar como convém? E aí, vamos para o texto bíblico? Vamos lá. Neemias 1, a partir do verso 1 diz, palavra que veio a Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando se encontrava na capital do Império Persa, Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens e indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro. E a respeito de Jerusalém, como está minha terra, né? Digamos assim, como é que está a nossa terra, como é que está o nosso povo? Eles me informaram. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Que notícia terrível, né, mestre Vinícius? Imagina só. Ele perguntei como é que está a nossa família, como é que está o nosso povo. De repente ele falou, olha, está passando por provação, por privação, por humilhação. E olha só a reação de Neemias. Versículo 4. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias, e então coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Diante de uma notícia difícil de se ouvir, diante de uma realidade difícil de se aceitar, ali ele se entristece, como todos nós já passamos por isso em algum momento da nossa vida, e então ele decide jejuar e orar em favor daquela causa. E aí, mestre Vinícius, o que você acha desse posicionamento de Neemias? Então Neemias, ele realmente mostrou o verdadeiro posicionamento bíblico do cristão sobre o jejum e a oração. Exatamente. Porque oração, basicamente, é você falar com Deus. Existem vários tipos de oração. E o jejum é a abstinência, seja total ou seja parcial, de alimentos. Então, nesse momento, Neemias ele se separa em jejum e oração para se quebrantar, para se consagrar, para se conectar com Deus, para clamar ao Senhor e buscar em Deus uma solução que resolvesse aquele problema que Jerusalém estava passando por causa do cativeiro que o povo judeu enfrentou por causa do pecado. Exatamente. Então, Neemias, ele realmente se colocou nessa posição de jejum e oração. Por quê? Porque o jejum, claro, todo jejum vem com oração. O jejum e oração nos quebranta, nos deixa contrito, nos deixa mais conectado com Deus, mais sensível ao mundo espiritual, para recebermos de Deus a direção ou para percebermos algum tipo de atitude que nós devemos ter para que as coisas possam mudar ao nosso redor. Exatamente. Então, Neemias, ele teve essa atitude correta, se colocando em jejum e oração, realmente para ter uma maior percepção espiritual, uma consagração, para que algo pudesse acontecer e mudar a situação que o povo judeu estava enfrentando ali em Jerusalém. Exatamente, são posicionamentos espirituais, né? Nós vemos que é muito comum e é humano, no momento de adversidade, no momento de provação ou privação, como aqui muito bem diz, nós nos desesperarmos, nós lamentarmos, nós chorarmos, sofrermos, e enfim, eu tenho certeza que você que está me assistindo já passou por alguma situação assim. Então entenda bem, mas nós precisamos, como homens espirituais, discernir tudo de forma espiritual. Assim o Senhor nos ensina, a palavra de Deus nos ensina. Só que a grande questão é essa. Nós falamos muito sobre jejum, sobre oração, sobre o conhecimento da palavra, claro que traz a verbação de tudo isso. O grande porém é se nós estamos fazendo isso da forma correta. O grande porém é se nós estamos jejuando, né, conforme o que a palavra de Deus nos ensina, estamos orando conforme a palavra de Deus nos ensina, ou não, ou simplesmente aquilo que ouvimos de alguém, que ouviu de outro alguém, que ouviu de outro alguém,
e no final das contas virou um telefone sem fio e tem sido feito de forma errada ou equivocada, né? É claro que eu abro um parênteses agora para falar do poder do Espírito Santo de Deus em interceder por nós. Porque a palavra fala, nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então assim, é claro que nós temos o nosso Consolador, o Espírito Santo, nosso ajudador, porém precisamos entender, segundo a palavra, as Escrituras Sagradas, como se deve jejuar, como se deve orar para obter respostas. E aí, meu mestre, primeiro sobre o jejum, né? Nós temos muitos mitos e muitas verdades a respeito. Fala alguns para nós aí. Bom, nós vemos aqui em Isaías 58:6 que o jejum que desejo é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Então o jejum ele vai nos levar a romper um pouco o jugo com a nossa carne, porque nós estamos todos os dias no mundo, vivendo num mundo hoje que é cada vez mais um maligno se entregando à corrupção, e o jejum faz você renunciar um pouco à carne. O que Paulo fala lá em Gálatas 5, sujeitai-vos ao Espírito, lute contra a carne. Então no jejum a gente vai se despindo daquilo que é carne, vai realmente amortecendo as nossas vontades, os nossos desejos, e ali em oração se consagrando, se conectando com Deus para termos um maior nível de sensibilidade espiritual, porque o propósito do jejum é esse, é realmente nos quebrantar, nos consagrar e nos deixar mais sensíveis às coisas de Deus, para que nós possamos ouvir Deus e nos mover conforme a direção do Espírito. E existe até alguns mitos aí que pessoas às vezes passam o jejum para querer algo. Vamos dizer, eu quero um emprego, eu quero um carro novo, eu quero um casamento. E esse tipo de jejum é um jejum que não é bíblico. Eu jejuar para querer conquistar uma bênção, conquistar algo. Então segue aí, primeiro mito a respeito do jejum é você jejuar para fazer barganha, para fazer alguma troca com Deus. Então o jejum não é o jejum que você vai usar como moeda de troca para ter o teu carro novo, para poder ter a tua bênção, não é isso? Isso. E o jejum também em si não vai mudar uma situação em si que a pessoa está enfrentando. A pessoa às vezes está passando por uma situação, eu vou jejuar para Deus mudar a situação. O interessante, nós precisamos entender, o segundo mito, é que o jejum não muda Deus. O jejum não muda a reação, a atitude de Deus para conosco. O jejum, ele muda a gente. Ele não serve para Deus se compadecer da gente e fazer algo diferente, não. O jejum serve para eu e você, aquele que jejuma, nós é que vamos mudar por meio do jejum e não Deus, porque quem precisa do jejum somos nós. Porque as pessoas acham que o jejum vai sensibilizar a Deus. Eu estou sofrendo, eu estou aqui sacrificando, Deus. Isso é um grande mito. É um grande mito. Meu Deus, olha só. Então você que pensava que o jejum ele ia, a fazer você ter um carro novo, uma casa nova. Não estou falando que você não possa pedir isso para Deus, desejar isso. Deus tem bênçãos para você, mas o jejum ele não é com essa finalidade, para esse propósito. Nós podemos ver vários exemplos a respeito do jejum, o propósito do jejum, como nós vemos aqui mesmo, no caso de Neemias. Ele vendo toda aquela realidade, então ele se coloca em jejum. Mas até mesmo o texto, as pessoas podem falar, poxa, mas ele teve uma má notícia, ele se deparou com uma situação adversa e falou, vou jejuar. Então as pessoas pensam, poxa, ele jejuou para a situação mudar, mas como o mestre Vinícius muito bem falou, não foi para isso. Como você muito bem disse, o jejum ele muda quem nós somos, ele muda a nossa percepção das coisas, porque a nossa percepção humana, carnal, é uma percepção equivocada, e nós muitas vezes tomamos decisões erradas simplesmente e achamos que estamos no caminho certo, porque estamos sendo guiados pela concupiscência da carne, pelas vontades da carne, pelo instinto humano. Então o que eu faço? Espera aí, eu vou jejuar. Eu vou jejuar porque a minha carne está falando mais alto. Eu vou jejuar simplesmente porque eu não estou conseguindo discernir as coisas pelo Espírito. Então isso está me levando a tomar decisões erradas, ter atitudes erradas. Agora, o jejum, ele enfraquece a carne. E quando a minha carne está enfraquecida, obviamente meu Espírito está prevalecendo, fortalecido. Exatamente. E aqui mora a diferença, porque o Espírito fortalecido me conduz a tomar decisões corretas, a ter atitudes corretas, que aí sim, essas atitudes me farão alcançar as bênçãos, seja o carro novo, seja a casa nova, Exatamente. Seja a restauração do teu lar. Então o jejum, ele te tornou mais perceptível espiritualmente,
para tomar atitudes corretas. Exatamente. Que te levarão a acessar o milagre, a bênção, a resolução dos problemas. E você vê isso em toda a escritura, o jejum de Esté, Moisés que ficou 40 dias, o próprio Neemias. O interessante, Jesus, 40 dias no Jesus. O interessante é que antes de Neemias, Daniel jejuou e orou, porque ele ficou sabendo que 70 anos era o tempo de cativeiro de Jerusalém. Então ele orou e jejuou buscando direção de Deus, o que fazer para quebrar aquele cativeiro. Logo depois Neemias se levanta. Olha só. O jejum de Daniel ativou Neemias. Meu Deus. E aí Neemias entra em jejum e oração, quebra o jugo, as fortalezas na vida dele, deixa ele sensível e abre uma oportunidade, se não me engano, Ciro, que liberou ele na Jerusalém trazer a restauração. Mais à frente moveu Esdras. Então tudo isso o jejum trouxe a mudança na vida dele, que levou ele a ter uma percepção espiritual do que Deus queria fazer e as coisas acontecer. Então o jejum quebrou o jugo, as fortalezas na vida pessoal dele e trouxe essa percepção maior para ele conquistar aquilo que ele desejava, aquilo que o próprio Deus, porque havia uma profecia do cativeiro só ser 70 anos. Então, por causa da sua consagração, ele conseguiu discernir o que Deus queria fazer e conseguiu fazer algo que mudou. E em 52 dias ele reedificou ali o muro de Jerusalém, olha só, trazendo a transformação naquela região. Então, peraí, mestre, nós vemos que o jejum de Neemias, ele na verdade o tornou mais sensível, como nós estávamos falando anteriormente, às realidades espirituais, como você disse, conectou a atmosfera que Daniel também se conectou há muitos anos antes. Então ele acessa essa atmosfera, ele recebe revelações e aí sim ele consegue desenvolver estratégias humanas, né, com base em estratégias espirituais, né? E ali ele decide ir para a batalha, né? E na verdade para a reconstrução, que não deixou de ser uma batalha. De um lado ele estava ali direcionando o povo a ter a arma e do outro lado a pá de pedreiro, né? Vamos reconstruir, mas fiquem alerta, porque é batalha espiritual isso daqui também. Existiam inimigos físicos, né, que estavam tentando impedir que eles reconstruíssem os muros. Mas nós falamos também a respeito da oração. Nós vamos voltar em jejum em alguns momentos, mas da oração. Os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, nos ensina a orar como convém. Um outro texto de Tiago, né, diz: você pede e não recebe porque pede de forma errada. E ele fala porque você está pedindo conforme o teu próprio interesse, o interesse do teu coração. Mestre Vinícius, e aí? Por que você acha que as pessoas estão orando de forma errada? Será que a oração dessa geração, né, vamos colocar, na sua grande maioria, tem chegado aos céus? Interessante que você vê, se eu não me engano, Tiago fala que se nós orarmos a Deus segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O que muitas vezes as pessoas não estão tendo as suas orações respondidas é porque elas não estão orando segundo a vontade do Senhor. E a Bíblia nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, a orar para que a vontade de Deus se cumpra. Ele mesmo, a oração que Jesus ensinou: Pai, faça a sua vontade na terra assim como ela é feita no céu, para que a plenitude da vontade de Deus se cumpra. Então a nossa oração deve ser buscar que a vontade de Deus se cumpra. Claro que Deus deseja satisfazer alguns desejos nossos, alguns sonhos, sim, mas que não sejam coisas movidas por egoísmo ou apenas venha a nós, me dá, Exatamente. Mas pelo reino, porque Deus ele tem prazer de fazer algo pelo reino. Então quando nós orarmos, nós precisamos realmente orar para que as coisas do reino se cumpram. Por exemplo, Neemias pagou um preço de jejum e oração, não pela vida pessoal dele, mas pela restauração de Jerusalém. E Esté fez um jejum de 3 dias para entrar na presença do rei, não só por ela em si, mas todo o povo judeu. Então a nossa oração a Deus deve ser realmente buscando o reino, buscando a vontade do Senhor. E é claro, o Senhor tem bênçãos para nós, nós temos que pedir, porque a Bíblia diz pedir e dar-se-vos-á, mas nós sempre temos que preocupar com as motivações das nossas orações e não ficar só com motivos egoístas, querendo pedir ou clamar coisas para nós mesmos, mas buscar no Senhor um nível de oração mais profundo, que é orar a vontade do Senhor, porque nós, quando clamamos a Deus para que a vontade dele se cumpra, nós realmente destravamos algo no mundo espiritual, porque Deus ele quer realizar as coisas, mas ele deseja que a gente participe orando. Tanto que você vê ali em Abraão, quando o anjo do Senhor apareceu, eu creio que foi Jesus para ele ali,
com respeito a Sodoma. Então Abraão intercedeu ali pelaquela região em favor de Ló e conseguiu a libertação de Ló de Sodoma antes de ser destruída. Então ele orou em prol de algo, em prol do reino. E é claro, Deus sempre abençoava aquilo que ele desejava. Então nós sempre temos que entender que a oração sempre deve estar de acordo com a vontade de Deus. Porque quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, Ele atende. Se a gente ora contra a vontade de Deus, às vezes Ele pode dar até pela insistência, mas essa resposta muitas vezes pode trazer um peso na nossa vida. Então nós sempre temos que estar sensível de orar de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é plena e Ele deseja a vontade dele acima de tudo, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Exatamente. Quando nós falamos sobre oração, nós falamos sobre Daniel, né, conectado ali a Neemias, e nós vemos em Daniel, eu vejo em Daniel um segredo extraordinário a respeito da oração. E quando o anjo Gabriel aparece para Daniel, olha só, Daniel estava em jejum e oração por 21 dias. E quando, sai aqui na descrição o texto para você estar lendo posteriormente, tá? Mas quando Daniel ele chega ao 21º dia, ele já está fraco, ele está cansado, desgastado. E pela fala do anjo Gabriel, parece que ele está meio Miguel. Assim... Não, do anjo Gabriel primeiro. Gabriel aparece, Miguel entra na intervenção, né? Pela fala do anjo Gabriel, que se apresenta ali a Daniel, ele fica assim... poxa, você não pode ficar desmotivado, né? Você não pode ficar assim, porque desde o primeiro dia que você se propôs a jejumar, a buscar o Senhor, Ele já te respondeu. Porém, houve uma batalha nos céus, uma guerra nos céus, onde eu tive que pedir a ajuda de Miguel para pelejar em seu favor, porque havia um principado, o principado da Pérsia, que resistiu, até que eu chegasse aqui com a resposta de Deus ao seu favor. Então nós vemos que a oração, ela não pode ser aquela oração, como a gente pode, desculpa a expressão, né? Como a gente diz, a oração fajuta, que aquela oração decoreba, aquela oração que simplesmente abençoa meu pai, a mãe, abençoa aquela oração que, né, não faz sentido, simplesmente aquele ritual religioso, porque a oração, ela passa por um processo de batalha muito grande, né? É uma guerra muito grande que acontece, onde você está se comunicando com os céus. E lá em Apocalipse, a palavra do Senhor fala que existe um processo diante do trono de Deus. Diante do trono de Deus existe um altar com muito fogo, um altar de ouro com fogo ali sobre ele. E aí a palavra do Senhor nos fala lá em Apocalipse sobre um anjo que se apresenta com um incensário diante de Deus. E ele fala o seguinte, olha, ele leva o incensário, mistura a oração dos santos e leva as narinas de Deus para que ele sinta o cheiro das orações. E naquele momento, o anjo, depois de passar por todo esse processo, ele mistura aquele incensário, todo o conteúdo daquele incensário ao fogo que está diante do altar e lança novamente sobre a terra. Eu vejo que esse lançar sobre a terra é a resposta que o Senhor lança, né, sobre a terra da oração dos santos. E anexando aí, né, linkando este processo ao que acontece ali com Daniel, então eu vejo que passou as orações, o clamor de Daniel, né, o incensário de Daniel estava cheio. E no momento em que o Senhor mandou como resposta para a terra, né, o resultado de tudo aquilo, passou ali por uma batalha espiritual, onde Gabriel é responsável em levar ali a mensagem, levar a resposta que Daniel estava pedindo. Ele passa por um nível de batalha, de guerra muito grande, até que a oração seja respondida. É por isso que Jesus nos ensina, ele fala sobre aquela parábola do juiz iníquo, né, a viúva, que nós precisamos orar insistentemente, clamar insistentemente. Eu consigo visualizar isso da seguinte forma: a oração, ela sobe, né, e passa por todo esse processo e vem como resposta. Eu quero conjecturar aqui algo, né? Não está na Bíblia, mas quero conjecturar algo. Esta oração, ela vem com um certo peso. E aí você ora mais uma vez, ela passa pelo mesmo processo, ela vem com um peso maior. Você ora mais uma vez, ela passa pelo mesmo processo, vem com um peso maior. E o peso da resposta é tamanho que os principados, né, os espíritos que resistem a essa oração, eles não podem resistir o suficiente, porque existe ali uma insistência, uma persistência. E Tiago, ele fala exatamente sobre isso aqui em Tiago 1, a partir do verso 2, diz assim: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova
da sua fé produz perseverança. Olha só, a oração precisa ser perseverante. E tem pessoas que chegam assim, mas falam assim: poxa, mas eu orei, Senhor, eu pedi e não aconteceu. Peraí, onde está a perseverança? Você sabe o que é perseverança? Perseverança é você orar até acontecer. Exatamente. Se não aconteceu, a não ser que o Senhor responda algo contrário ao que você está pedindo, né? Mas fora isso, você deve orar, clamar, jejuar, buscar até acontecer. Isso é perseverança. Se você desistiu de buscar antes do milagre se concretizar, você não está sendo perseverante. Ele continua dizendo: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E quando ele fala sobre faltar coisa alguma, ele fala também a respeito da sabedoria. Olha só, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então não tem como, você anula o poder da tua oração, do teu sacrifício, do teu jejum propriamente dito, quando você faz isso ainda com uma dúvida, com um pouquinho de incredulidade. Porque a incredulidade, ela fortalece as forças do mal a resistirem à resposta de Deus a seu favor. E oração é um ato de fé. Marcos escreveu no capítulo, a palavra diz em Marcos 11:24: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Então a oração deve ser feita com fé. Eu oro, sei que meu Pai atendeu a minha oração e eu preciso crer, orar e crer e confiar. Exato. Porque oração é um ato de fé. Eu oro primeiro a quem? Eu oro a Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu preciso crer que Deus ouviu e Ele atendeu a minha oração. Porque quando eu oro sem fé, Deus não age, porque é impossível agradar a Deus sem fé. E eu preciso de fé para orar. Eu preciso realmente crer. Então, a oração, ela deve ser feita com fé, deve ser feita a Deus, em nome de Jesus, com fé, acreditando que Deus vai responder, claro, sempre conforme a vontade dele, mas insistentemente nós temos que orar até a resposta ser atendida. Ou Deus vai responder favoravelmente, ou Deus vai mostrar algo que é a vontade dele, que às vezes tem um não também. Por exemplo, Davi orou ali e jejuou pelo filho dele para que não morresse, mas aprovou o Senhor levá-lo, o que era fruto de uma ação iníqua, pecaminosa. Sim. Mas ele orou até o fim, até Deus decidiu não. Em outros momentos decidiu positivamente. Mas nós temos que orar e nunca podemos retroceder, porque a gente vai receber a resposta da nossa oração se a gente permanecer até o fim. Porque quando nós oramos, nós estamos gerando um nível de intimidade e comunhão com Deus. Porque o primeiro nível de oração é a intimidade, tem a oração de gratidão, a oração de petições, súplica, e tem aquele nível de oração também que na autoridade do nome de Jesus nós repreendemos o inimigo. Porque às vezes a gente fica: Deus, expulsa o diabo da minha vida. Não, querido, Deus não vai expulsar. Você fala: Satanás, sai da minha vida, vai-te embora em nome de Jesus. Ele falou: eu vos dei poder e autoridade. Então eu dei para você, vai lá e usa. E é um nível de oração. Oração de voltar ao problema, ao mal, ao inimigo e exigir que ele saia. Porque com Deus eu peço, eu suplico, eu clamo, eu oro, eu choro, eu invoco. Com o inimigo eu mando, eu ordeno, porque em mim está a autoridade que Jesus deixou. Em você está a autoridade que Cristo deixou. E por isso nós temos que orar com fé, de acordo com o que a palavra ensina. E é claro, sempre no nome de Jesus, porque nós oramos a Deus em nome de Cristo que nos deu acesso a Ele. Porque sem Cristo nós não temos acesso a Deus, não temos acesso à presença de Deus. Ele é o mediador, Ele é o único mediador. Ele é que abre as portas. É exatamente isso. Meu Deus, que maravilha. Você está gostando desse vídeo? Se você está gostando desse programa extraordinário, então olha, compartilha com mais pessoas, deixa o teu like, deixa o teu comentário, né? O que você está entendendo a respeito de oração, de jejum? Você estava fazendo isso da forma correta, né? Deixa aqui, interaja conosco, nós estaremos respondendo todos os comentários, amém? Agora, algo muito importante, né? Até um comentário que eu quero fazer. Eu estava assistindo, você falou sobre a questão de, às vezes o Davi pediu, orou, jejuou e a resposta de Deus foi não, né? O filho não sobreviveu. A vontade de Deus é suprema. Eu estava vendo o testemunho, tem um podcast também, acho que foi até com o Discoscópio lá, o Douglas Gonçalves, o Thiago Nigro estava lá, e ele contando a respeito do seu testemunho, que ele fez um propósito com Deus, né? De 7 dias,
que Deus respondesse em 7 dias. Só que Deus não respondeu em 7. Deus respondeu ele no 8º dia. E até nisso ele ficou impactado e Deus mostrou para ele, depois ele veio entender. Não é do seu jeito, não é do seu modo, é do meu. Você pode querer que eu responda em 7, mas se eu quiser eu respondo no 8º. Porque a minha vontade é suprema. Então às vezes você está querendo que Deus faça de um jeito. Você está querendo ensinar Deus a trabalhar. Deus, faz assim. Deus, deixa assim, daquele jeito. Calma. Senhor, faz a tua vontade. Qual é a tua vontade? Qual é o teu modo? Como convém agir? Como convém ser? Muito importante, como o mestre Vinícius falou no início, que o jejum e a oração, ele está focado em trabalhar o nosso ser e não o nosso ter. Porque quando você é, você tem. Agora, quando você apenas tem, você negocia quem você é, a tua essência, a tua identidade, né? O teu caráter, a tua conduta. Então, jejuar e orar me aproxima de Deus e faz com que dia após dia eu esteja cada vez mais parecido com Ele. Voltando ao estado original, quando Ele me criou a imagem e semelhança dEle. Então, quando eu jejum, quando eu oro, eu estou fortalecendo a minha imagem e semelhança de Deus. Não é isso? É isso. E o interessante também é que se você for ver na palavra, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus em Éfeso, ele termina aquela sequência orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo no Espírito. E eu acho interessante uma revelação que eu ouvi do pastor Luciano Subirá um tempo atrás, que ele fala de uma armadura e depois de oração, ou seja, a oração é um ato de guerra. Porque ele se reveste da armadura, nós o revestimos da armadura de Deus e vamos guerrear em oração para conquistar algo. Seja para nós, seja por reino, seja por alguém. Então, oração é um ato de guerra. Tem aquele filme que eu acho brilhante, chamado O Quarto de Guerra. Quarto de Guerra, Se você não assistiu, assista. É um filme maravilhoso. E ele mostra muito isso, o poder da oração, o poder do jejum, o poder de realmente se revestir da armadura de guerrear em oração para conquistar algo. Porque Deus, ele deseja fazer a vontade dele. Deus deseja sempre o melhor para nós. A questão é que a gente é tipo como se a gente visse um acidente por esse ângulo. Às vezes se eu olho, ou no futebol, a câmera de um lado não consegue ver o impedimento. Então pega a câmera do outro lado até que consegue enxergar. Deus é alguém que enxerga por todos os ângulos, por todos os lados, por dentro, por fora. É por isso que ele é justo. Ele conhece a plenitude. Ele vê todas as coisas. E por isso, às vezes, a gente fica querendo que Deus responda de acordo com aquilo que a gente acredita que é o certo, mas a gente tem um entendimento, um discernimento da realidade muito limitado, enquanto Deus tem toda a totalidade, porque Ele é toda a verdade, e a verdade liberta. E por isso nós devemos confiar em Deus, perseverar, jejuando, para que nós nos quebrantamos e ficamos mais sensíveis à realidade espiritual do Espírito Santo, para ouvir o Espírito, discernir e andar conforme o Espírito e continuar orando, porque a oração nos conecta com Deus, a oração nos traz comunhão e nos leva também a entender o clamor do Espírito, e a gente chega no nível, bispo, de orar no Espírito, orar o clamor que o Espírito está colocando no coração. Às vezes eu estou lá em casa orando, o Espírito me toma, eu começo a orar algo que não vem da minha mente, vem de dentro de mim o próprio Espírito Santo de Deus clamando através dos meus lábios, através dos teus lábios, e nós precisamos orar cada vez mais intensamente, porque isso nos leva a uma intimidade mais profunda com Deus, nos leva a orar a vontade de Deus. Precisamos também orar a palavra e nos leva realmente a viver uma vida plena e vitoriosa, como até mesmo aquela musiquinha, de madrugada o crente vai buscar poder em oração. Então oração gera poder, oração gera conquista, oração gera intimidade, e oração nos faz viver uma vida plena e vitoriosa, apesar de toda vendaval e tribulação que nós enfrentamos ao nosso redor. É isso aí, olha, eu vou usar até aqui vou brincar com o oração. Tem que orar com o joelho no chão, tá, irmão? Ora com a cara no pó, amém? Eita glória. O aparelho fica a gente fazer poema. Eita glória. Ai, maravilha. Mas eu queria deixar uns textos aqui, depois eu queria que você finalizasse com os textos sobre o jejum, mas eu queria deixar aqui 3 textos rapidamente com você a respeito da oração, que me deixam 3 pontos muito importantes sobre esse tema. 1 Coríntios 14:15 diz assim: então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, também cantarei com entendimento. Mas focando na oração, orar com o Espírito e orar com entendimento. O
que Satanás ele faz? Ele leva as pessoas a orarem sem o entendimento. Leva as pessoas a viverem o rito, né? Aí é o que nós chamamos de reza, né? Que a pessoa simplesmente faz aquela oração, a suposta oração repetida, mas ela não sabe o que está orando, ela não entende, não compreende o que ela está se comunicando com Deus. E ele me fala outra coisa, em Efésios 6,18, segundo texto: orem no Espírito em todas as ocasiões. Só até aqui. Olha só, o primeiro texto de 1 Coríntios 14,15, ele está falando assim, olha, orai com o Espírito, está falando com o Espírito com o E minúsculo. Então, com o teu Espírito. Por isso que o jejum é tão importante. Olha, pega essa chave. O teu jejum vai enfraquecer tua carne e fortalecer o teu espírito para que as tuas orações sejam mais eficazes, para que as tuas orações sejam mais diretas, né? Como a palavra do Senhor está dizendo aqui, orai com o Espírito. Então, para você orar com o Espírito, ele precisa estar fortalecido, certo? Mas o texto de Efésios 6,18 fala assim, orem no Espírito, só que esse Espírito é com E maiúsculo. Então eu oro com o meu Espírito se comunica com o Espírito de Deus. Aí está um grande segredo para se obter respostas nas suas orações. E o terceiro texto, ele fala, portanto, confessem, é Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aí agora entra sobre o ser justo. Espera aí, a oração de um justo é eficaz. Mas como somos justos, mestre? Todos pecamos. Como somos justos se, poxa, só em tentar dizer que eu não errei, eu já estou errando, né? Aí é onde nós entendemos lá em Abraão, que foi justificado por ter crido em Deus. E nós somos justificados hoje na pessoa de Jesus Cristo. Quando o meu espírito é fortalecido, o Pai olha para mim e não vê o Daniel, não vê o Vinícius, vê Cristo em mim. Porque Cristo em mim é a esperança da glória. Exatamente. E é isso. E o jejum também, quero deixar uns textos muito interessantes, muito ligados à oração. Primeiro de Mateus, capítulo 6, verso 16, que diz que quando jejuarem, não se mostrem com uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que já receberam a plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que vocês estão jejuando, apenas ao seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. E também a Bíblia diz sobre orar no teu quarto em secreto, fecha a porta. Então, seja o jejum e oração, nós temos que fazer para Deus, nós não temos que botar um outdoor, estou em oração, estou em jejum. Aí já chega, às vezes, até na igreja, não posso comer não, hoje eu estou em jejum. Não, o jejum é algo pesado, irmão. O jejum é algo que a gente faz para nós e Deus, não temos que fazer publicidade ou ficar com aquela expressão de abatimento porque eu estou jejuando. Não, o jejum realmente é uma consagração. Eu não tenho que falar ou expor. Até as pessoas podem até descobrir, mas eu não tenho que ficar proclamando, porque o jejum realmente é algo, é uma intimidade que eu tenho com meu Pai, de me quebrantar, de me consagrar, de me fortalecer. E até Joel, capítulo 1, fala, decreta um jejum santo, convoca uma assembleia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, seu Deus, e clame ao Senhor. O próprio Deus convocando o povo a jejuar. A jejuar, a orar e a jejuar, aclamando a Deus, porque isso nos mostra realmente essa importância do jejum e oração, esse quebrantamento, essa entrega, essa consagração. E é claro, o jejum sempre tem que vir acompanhado de oração. Isso não é passar fome, né? E de leitura bíblica, porque sim, jejum sem ler a Bíblia é regime, não é jejum. Né? E a palavra é o fundamento. Então, se você quer orar a vontade de Deus, você precisa conhecer qual é a vontade de Deus. Falo muito sobre, nós podemos discorrer no próximo podcast sobre, até mesmo sobre a palavra, como compreender, né? Eu acho que é um assunto muito importante. Deixa aí se você quer falar um pouco mais sobre como meditar na palavra, como entender a palavra. Mas vamos lá. A palavra de Deus, ela fala a respeito da conduta de Deus, do caráter de Deus. E eu digo que a palavra de Deus não é a história de Davi, de Sansão, de Abraão, enfim, é a história do próprio Deus. Entende? Então, nós precisamos conhecer a Deus por meio das Escrituras. Conhecendo a Deus, eu vou jejuar para me aproximar cada vez dele, claro, né? E estou conhecendo, desfrutando mais da essência de Deus. E as minhas orações serão orações inteligentes. Né? Orar com entendimento, não foi o que Paulo falou aos Coríntios?
Orar com entendimento, oração inteligente. Peraí, Deus, eu sei que a tua vontade é essa. Ah, Deus, o Senhor fez assim com Ana, porque Ana, ela foi fiel ao Senhor e ela clamou por tantas vezes e não era respondida, mas ela fez um voto. Um dia ela entendeu o desejo do teu coração. Pai, me leva a entender o desejo do teu coração, para que também eu possa ter as minhas orações respondidas. Então você pega a palavra, porque o compromisso de Deus é com a palavra, e você ora a palavra. Não tem como não dar certo. Ore a palavra. Jejum para estar fortalecido em seu espírito, enfraquecido em sua carne. Ore como convém. E eu tenho certeza que as tuas orações serão respondidas e o teu espírito estará cada vez mais fortalecido no Senhor. Meu Deus, que maravilha, que programa maravilhoso. Eu sei que nós talvez teríamos mais algumas horas aqui falando a respeito do assunto, né? Talvez tenhamos que ter vários e vários outros programas a falar sobre jejum e oração, mas muito bom, me edifiquei muito aqui com tudo isso, mestre Vinícius. Eu quero agradecer você pela sua participação, amém? Compartilhe esse vídeo, deixe os seus comentários, deixe também os comentários, sugestões de outros temas, que eu tenho certeza que vai ser bênção para nós. Mestre Vinícius, considerações finais, fique à vontade. Então, o que eu posso dizer para que nós possamos entender é que o jejum é um período onde eu me abstenho de alimentos, estou nesse período em oração, meditando na palavra, me voltando, sendo sensível a Deus, para que realmente possa me ficar mais sensível à vida espiritual, estar em oração, porque quando eu oro, eu estou clamando a Deus, eu estou suplicando e também orando, decretando para que algo possa mudar. Então é muito importante o crente viver uma vida o tempo todo em jejum, em oração, para que em todo tempo nós possamos ser consagrados, nós possamos estar conectados com Deus e para que todo tempo nós possamos viver uma vida plena no Espírito, pois a palavra mesmo diz que nós devemos andar no Espírito, em Espírito, e não satisfazer as concupiscências da carne. Então, quando nós vivemos uma vida em jejum e oração, nós vivemos uma vida mais no centro da vontade de Deus e, de fato, desfrutamos de uma vida plena, de uma vida abundante em Jesus Cristo. Então, tenha uma vida de jejum, tenha uma vida de oração e mantenha-se o tempo todo vivendo no Espírito Santo de Deus, naquilo que Ele te direcionar. Deus abençoe a tua vida. Maravilha, Deus te abençoe. Obrigado por participar de mais essa edição do programa Conselho de Mestres. Obrigado, Edson Pereira, ali de trás das câmeras. Também o nosso grande irmãozão, William Júnior, que está ali também na edição. Obrigado pelo carinho de vocês, pela dedicação. E segue a gente aí para o próximo programa, a próxima semana, que será extraordinário. Sugere o tema aí que nós vamos estar respondendo você. Deus te abençoe.